Imagine-se às margens do Nilo, num tempo em que o mundo era um mistério envolto em sombras. O rio serpenteava como uma veia pulsante no coração do Egito, carregando vida e segredos em suas águas barrentas. Ao seu redor, o deserto infinito, uma vastidão de areia dourada que parecia querer engolir tudo. Cada amanhecer era um espetáculo de luz e calor, com o sol dominando os céus como um rei implacável. E cada noite trazia um silêncio tão profundo que até o sussurro do vento soava como um segredo proibido. Para os antigos egípcios, esse mundo não era apenas um cenário. Ele estava vivo, vibrante, pulsando com intenções que eles mal podiam compreender. O Nilo não era apenas um rio, era Hapi, o deus que oferecia abundância. O sol, esse era Ra, o viajante incansável que trazia luz e ordem. Até mesmo o deserto, com sua aridez implacável, era personificado em Seth, o deus do caos e das tempestades. Tudo tinha um rosto, tudo tinha uma história. Mas por que transformar essas forças em deuses? A resposta estava na luta constante pela sobrevivência. Imagine depender completamente de algo tão imprevisível quanto a cheia do Nilo. Um ano, ele vinha generoso, inundando os campos e trazendo fartura. No outro, era traiçoeiro, deixando a terra seca, condenando colheitas e vidas. A imprevisibilidade do mundo precisava de explicação, de controle. E assim, os egípcios olharam para o caos ao seu redor e deram-lhe forma, nome e propósito. Foi nesse cenário que surgiu Atum, o deus primordial, que se ergueu do nada, como um grão de areia que, ao ser tocado pelo vento, se torna uma tempestade. Atum trouxe ordem ao caos, criando tudo que existia. Ele era o primeiro a dar sentido ao mundo, e ao mesmo tempo, o primeiro a enfrentar as perguntas sem resposta. Afinal, se Atum criou tudo, de onde ele veio? E por trás dessa origem surgiram os primeiros laços do panteão egípcio. Osíris, Ísis, Set, Néftis. Figuras que, como peças de um quebra-cabeça, começavam a formar uma história maior. Mas quem era o verdadeiro centro dessa narrativa divina? A resposta estava no céu. Um Deus que todos viam diariamente, mas poucos ousavam encarar de frente. Ra, o Deus Sol. E aqui começa outra jornada. Como o Sol se tornou o coração pulsante do panteão egípcio? O Egito não era apenas um lugar. Era um vasto palco onde os deuses se manifestavam em cada aspecto do mundo natural. Os egípcios acreditavam que as forças invisíveis do universo eram os próprios deuses, encarnados no que podiam ver, tocar e sentir. O Nilo não era apenas um rio, era Hapi, o provedor da vida. Bastet, com sua forma de felina, não era apenas uma protetora doméstica, mas um símbolo de alegria, fertilidade e força. Nesse panteão, o divino e o natural eram inseparáveis, como se o cosmos fosse um enorme mosaico onde cada deus ocupava seu lugar único. Cada divindade carregava consigo uma narrativa que ecoava as esperanças e medos humanos. Ísis, a grande mãe e protetora, simbolizava o amor que curava feridas e a magia que superava impossíveis. Anubis, com sua cabeça de chacal, não era apenas o guia das almas no além, mas um guardião que inspirava tanto temor quanto reverência. Esses deuses não eram figuras distantes, eram forças tangíveis, cujos atos explicavam a ordem no meio do caos e ofereciam um sentido ao desconhecido. Os deuses eram complexos, tão falhos quanto gloriosos, e suas histórias eram espelhos das experiências humanas. Osíris foi traído por Seth, desmembrado e espalhado pelo mundo, enquanto Ísis, incansável, reuniu seus pedaços com amor e magia. Seth, o deus do caos, não era apenas um antagonista, mas uma personificação do conflito inevitável no universo. Essas narrativas eram mais do que mitos, eram lições profundas sobre resistência e equilíbrio. Mesmo diante do caos, havia uma constante: o Sol. Todas as manhãs, Ra cruzava os céus em sua barca solar, trazendo luz, calor e ordem. Cada amanhecer era uma vitória silenciosa sobre a escuridão. Uma reafirmação de que os deuses eram a linha tênue entre o equilíbrio e o colapso. Mas enquanto os deuses governavam as forças da natureza, os egípcios acreditavam que o céu escondia segredos ainda maiores. Haveria algo acima das estrelas, algo que ligava o mundo dos homens ao mistério dos céus. Imagine um mundo onde a morte não era o fim,
mas uma transição, um limiar para algo maior. Para os egípcios, a vida era apenas uma etapa no grande ciclo do cosmos. Eles viam a existência como um caminho contínuo, onde cada momento era uma peça essencial no quebra-cabeça da eternidade. Não era à toa que Osíris, o deus da morte e do renascimento, era uma figura central no panteão. Ele era o guardião do além e o símbolo da renovação, aquele que prometia que a vida sempre encontraria um jeito de florescer, mesmo nas areias do deserto. Osíris não era apenas um deus, mas uma história viva. Sua traição por Seth e sua ressurreição pelas mãos de Ísis eram mais do que lendas. Eram metáforas para as estações do ano, para a colheita que morria no inverno e renascia na primavera. Cada plantação que brotava nas margens férteis do Nilo carregava consigo o espírito de Osíris, uma promessa de que, mesmo após a devastação, a vida sempre retornaria. Mas o ciclo não se limitava à terra. A alma, ou Ba, do egípcio comum, também fazia sua jornada. Após a morte, ela era guiada por Anubis ao salão de Maat, onde o coração do falecido era pesado contra a pena da verdade. Uma cena tão vívida que parecia saltar das paredes das tumbas. Se o coração fosse leve, a alma era bem-vinda ao campo de juncos, uma versão idealizada da vida terrena. Caso contrário, bem, digamos que a devoradora de almas, Amit, aguardava. Essa crença moldava não apenas a forma como os egípcios viviam, mas também como construíam seu mundo. Pirâmides gigantescas e tumbas ricamente decoradas eram mais do que monumentos. Eram portais, cuidadosamente projetados para garantir que a alma pudesse navegar pelo desconhecido com segurança. E havia ainda um mistério mais profundo, um segredo, escondido nos próprios rituais e textos sagrados. Será que a promessa de vida eterna era apenas simbólica? Ou os egípcios conheciam algo que se perdeu nas areias do tempo? Esses mistérios começavam a se revelar nas histórias do Livro dos Mortos. Mas será que eram apenas metáforas? Ou algo muito mais real? Sem dúvida, a obsessão egípcia com a vida após a morte estava intrinsecamente ligada ao seu entendimento dos deuses e do cosmos. Mas o que realmente sustentava essa crença? Talvez a resposta esteja em como o Egito via o papel dos deuses na criação e sustentação do universo. No Egito Antigo, Ísis não era apenas uma deusa. Ela era a encarnação do poder mágico que sustentava o cosmos. Sua história começou com a perda de Osíris, seu amado, quando ele foi traído e destruído por Seth, o deus da desordem. Mas Ísis não se deu por vencida. Com determinação, ela usou sua magia para reunir os pedaços do corpo de Osíris e ressuscitá-lo. Em cada feitiço, em cada encantamento, ela demonstrava o poder que transcende o luto e transforma o destino. Ísis era a deusa que não aceitava o fim, mas que criava o começo a partir das cinzas. Suas magias não eram simples truques. Elas eram forças que moldavam o mundo, que permitiam que a vida voltasse a brotar, mesmo das maiores adversidades. Ísis era capaz de sussurrar aos ventos, de invocar os segredos ocultos da natureza e de proteger os vivos e os mortos com sua sabedoria. Era ela que, ao lado de Ra, o deus solar, guiava o ciclo diário do sol, garantindo que o dia sempre retornasse após a noite. Mas o poder de Ísis ia além dos simples feitiços. Ela era o elo entre o céu, a terra e o submundo, uma conexão entre os deuses e os humanos. Suas ações não eram apenas para si mesma, mas para o bem de toda a humanidade. Em cada ritual que ela realizava, havia a promessa de que a ordem seria restaurada, que o caos seria superado pela força do amor e da magia. Seu mito carrega lições profundas, que mesmo nos momentos de maior desespero, é possível transformar a perda em força, que a magia é um dom que deve ser usado não para domínio, mas para o equilíbrio. Ísis não apenas unia os deuses, mas também unia os corações partidos, ensinando que a esperança nunca deve ser abandonada. Abrimos a porta para o próximo capítulo, onde a criação do mundo e o papel dos deuses na formação da realidade será desvendado. No Egito Antigo, o momento que seguia a morte era um rito sagrado, e o destino da alma estava nas mãos de Anubis, o deus com cabeça de chacal, o primeiro guia dos mortos.
Ele era o mediador entre o mundo terreno e o submundo, o protetor daqueles que deixavam a vida. Com seu olhar sereno e sua balança antiga, Anubis conduzia as almas por caminhos desconhecidos, assegurando que cada passo no além fosse protegido e guiado com justiça. Mas Anubis não era apenas um mensageiro frio do além. Ele compreendia o peso das escolhas humanas, as ações que haviam sido feitas em vida. Ele olhava para cada coração com olhos de compaixão e severidade, observando o equilíbrio entre o bem e o mal. Era ele quem pesava o coração contra a pena da verdade no salão de Maat, determinando se a alma estava preparada para seguir ao campo de juncos ou se seria destinada a um destino mais sombrio. Com cada peso na balança, Anubis garantia que o julgamento fosse justo, que nenhuma alma fosse esquecida e que cada um encontrasse o seu devido lugar no grande ciclo da existência. Ele era o fio que ligava os vivos aos mortos, um elo essencial para o contínuo fluxo da vida e da morte, onde cada ser, por mais insignificante que parecesse, deixava uma marca que precisava ser avaliada. Seu poder não vinha apenas de sua posição, mas de sua ligação íntima com os mistérios do além. Anubis sabia que a morte não era o fim, mas um portal para o renascimento ou para o esquecimento. Ele era o primeiro a guiar as almas àquele limiar, ensinando que não havia abandono após a morte, apenas um novo caminho a ser trilhado. Abrimos a porta para o próximo capítulo, onde os mistérios do além e as promessas do outro lado serão desvendados. No Egito Antigo, Seth era o deus da desordem, da violência e dos elementos incontroláveis. Ele não era apenas um deus do mal, como muitos acreditavam, mas uma força necessária, que desafiava o equilíbrio para que o mundo não caísse em estagnação. Sua presença era imprevisível e intensa, como uma tempestade que varre o céu, trazendo mudança, mas também destruição. Seth era o guardião do desconhecido, o rebelde que questionava as ordens estabelecidas. Mas por trás de sua natureza tempestuosa, havia um propósito mais profundo. Seth representava o princípio da transformação, aquele que provocava a mudança, para abrir novas portas. Ele não destruía apenas por maldade, mas por necessidade, para que o mundo pudesse evoluir, para que os deuses e os humanos tivessem que adaptar-se e aprender com suas lições difíceis. Ele era o desafiante eterno, aquele que não aceitava limites e que insistia em questionar a ordem, mesmo que isso significasse desafiar os próprios deuses. Sua rivalidade com Osíris, o deus da ordem e da vida, era lendária. Enquanto Osíris trazia a paz e o crescimento, Seth buscava o conflito e a transformação. No entanto, ao contrário do que muitos acreditavam, Seth não era o oposto do bem. Ele era o equilíbrio necessário, o poder que punha em movimento o mundo estagnado, que fazia com que a energia fluísse novamente. Seth era o deus da tempestade, do deserto escaldante e dos mistérios mais obscuros. Ele trazia consigo o medo, mas também a coragem para enfrentar os perigos que aguardavam. Ele não era um deus para ser temido, mas compreendido, o desafiador que, com suas tempestades, mostrava que a evolução só vem após o caos. Ísis era mais do que uma deusa. Era a alma protetora do Egito Antigo, a mãe celestial que cuidava dos vivos e dos mortos. Seu poder vinha de sua sabedoria, de sua capacidade de transformar o caos em ordem e de seu amor incondicional por aqueles que precisavam de sua ajuda. Ela era a grande tejedora do destino, capaz de curar feridas espirituais e unir os pedaços quebrados de almas perdidas. Com seu manto de amor e paciência, Ísis trazia conforto àqueles que enfrentavam a dor. Seu coração era puro, mas seu espírito forte disposta a lutar contra os desafios que ameaçavam o equilíbrio do mundo. Era ela quem tecia os fios invisíveis do destino, unindo os deuses, os humanos e o cosmos em um só propósito. A lenda conta que Ísis era a guardiã dos segredos do universo, a mestre do mágico, que sabia os encantamentos que podiam abrir portais entre os mundos. Ela era capaz de moldar o poder das palavras e das plantas, transformando o simples em algo divino. Sua voz tinha o poder de acalmar tempestades e atrair os segredos mais profundos. Ísis era mãe, irmã, esposa e amiga.
Era a deusa do amor eterno e da ressurreição. Seu cuidado profundo por Osíris após sua morte, sua determinação para restaurá-lo, era apenas um exemplo de sua imensa força e compaixão. Por meio dela, o ciclo da vida e da morte continuava a se renovar. Guiado pelo amor e pela esperança, abrimos a porta para o próximo capítulo, onde os mistérios do amor divino e da cura espiritual serão revelados. Anubis era o guardião das almas que partiam deste mundo, o deus que guiava os mortos pelo vasto além. Com sua figura distinta de chacal, ele era temido por sua associação com o julgamento após a morte, mas também respeitado por seu papel em garantir que as almas encontrassem seu destino. Ele representava a justiça imparcial, o equilíbrio entre os vivos e os mortos. Segundo a lenda, era Anubis quem pesava os corações das pessoas no grande julgamento, comparando-os com a pena da deusa Maat, que simbolizava a verdade e a ordem universal. Os mortos, ao passarem por ele, precisavam provar que haviam vivido uma vida reta e justa. Se o coração fosse leve como a pena, a alma seria conduzida ao paraíso. Caso contrário, enfrentaria o perigo das correntes eternas. Mas Anubis não. Era apenas o juiz frio e implacável. Ele era também o guia compassivo, aquele que acolhia as almas perdidas e as preparava para o que vinha depois. Era ele quem conduzia os espíritos pelos campos do além, ensinando-lhes como atravessar os portais das eras e como se unir novamente ao grande ciclo da vida e da morte. Anubis era o elo entre os mundos, um intermediário entre o nosso tempo, terreno e o reino ancestral. Ele sabia que a morte fazia parte do ciclo natural, e assim como Ísis tecia os destinos dos vivos, Anubis tecia o destino das almas após o fim. Abrimos a porta para o próximo capítulo, onde os mistérios do julgamento divino e o elo entre os mundos serão revelados. Hathor era mais do que uma simples deusa. Ela era a personificação do amor, da alegria e da abundância. Com seu sorriso radiante e seus olhos cintilantes, ela trazia felicidade a todos que a encontravam. Sua presença era sinônimo de celebração, de boas colheitas, de festivais animados e de união entre as pessoas. Hathor era a deusa dos festivais, das danças e das músicas que enchiam os templos e os campos. Ela representava o prazer de viver, o amor compartilhado entre amigos e família, e a gratidão pelas bênçãos que o mundo oferecia. Seus templos eram locais de festa, onde os corações se abriam, e os cânticos e ritmos invadiam o ambiente, criando um espaço de união e serenidade. Mas Hathor não era apenas a deusa da celebração. Ela também possuía um lado profundo e protetor, capaz de curar os corações feridos. Sua bondade transcendente se manifestava através da música, dos banquetes e dos ritos que ela conduzia, guiando as pessoas a reencontrar a paz e o amor próprio. Era ela quem trazia o alívio após os tempos de sofrimento e quem espalhava a energia vibrante do otimismo. Hathor era mãe, filha e amiga. Com seu amor universal, ela preenchia o vazio daqueles que estavam sós e abençoava os momentos de união. Seus festivais eram celebrações de vida, mas também de resiliência, onde cada pessoa podia sentir a energia da felicidade como um presente divino. Abrimos a porta para o próximo capítulo, onde os mistérios do amor divino e a celebração da vida serão revelados. Ísis não era apenas uma deusa, mas sim a representação da força maternal e da sabedoria infinita. Ela era reverenciada como a Grande Mãe, uma deusa que abraçava o cosmos e todas as suas criaturas, cuidando com amor e paciência daqueles que buscavam seu amparo. Seus poderes não se limitavam apenas ao mundo material, mas transcendiam para o plano espiritual, onde ela era a guardiã dos segredos mais profundos da vida e da morte. Ela era frequentemente retratada com um trono na cabeça, simbolizando seu papel como a mãe do trono do Egito, a protetora do poder legítimo e da realeza. Ísis possuía um conhecimento que vinha das estrelas, um saber oculto transmitido por deuses antigos, que ela usava para guiar os desesperados e os perdidos em suas jornadas. Era ela quem unia o céu e a terra, equilibrando os ciclos da natureza e os fluxos de energia que mantinham o universo em harmonia. Os templos dedicados a Ísis não eram apenas locais de adoração. Eram também locais de aprendizado,
onde sacerdotisas e iniciados se reuniam para receber seus ensinamentos. Ísis era vista como a mestra da magia sutil, capaz de realizar curas milagrosas e de transformar os momentos de sofrimento em oportunidades de crescimento e renovação. Sua presença era suave, mas forte, como a brisa que sopra suavemente, mas que pode mover até as pedras. O amor por Ísis transcendia gerações, e seu culto se espalhava por todo o Egito, envolvendo reis e camponeses, homens e mulheres, todos buscando seu consolo e seu saber. Pois Ísis era o farol em meio à escuridão, a voz que sussurrava respostas para aqueles que ouviam com o coração aberto. Prepare-se para adentrar nos mistérios mais profundos e nas histórias que moldaram a fé e a devoção do Egito Antigo.